Fala, meu povo, tudo bem? João Abacaxi de novo aqui para mais um episódio do Hora de Juice, esse podcast semanal aí que eu acho que vocês já estão acostumados a tomar toda semana. E cara, hoje seria uma hipocrisia talvez da minha parte dizer apresentar para vocês o nosso convidado, né? Eu acho que vocês devem conhecer muito bem uma parceira aí nas nossas aventuras aqui pelo mundo da tecnologia e com certeza vai ser um prazer conhecer um pouco da história dela e ela compartilhar tanto de, sei lá, situações que ela já passou na vida. Thaísa, obrigado aí por ter tirado esse tempinho aí para bater esse papo aí com a gente. O prazer é meu, obrigado pelo convite, é sempre uma honra poder compartilhar um pouquinho de tudo aquilo que a gente vive, de tudo aquilo que a gente passa. Eu até costumo dizer que não vale a pena viver as coisas se não for para compartilhar, né? Então, obrigada, além também de ser um prazer estar aqui com você, Joel, que é uma pessoa que eu admiro muito. Thaísa, eu acho que você é uma das desenvolvedoras que tem uma história mais diversificada assim, que eu conheço. Eu conheço muito dev que já fez muita coisa diferente, já conheci muita pessoa que foi para as áreas diferentes, mas eu acho que o teu caso é um caso assim que tem bastante peculiaridades, né? Uma desenvolvedora que realmente já fez de todo um pouco. Cara, como é que foi esse começo, esse primeiro contato da Thaísa? Como é que ela virou para esse caminho, olhou, vou virar desenvolvedora? Qual que eram os sonhos da Thaísa antes disso e o que trouxe você para esse caminho? Maravilha, maravilha. Então vamos lá, eu vou voltar do começo mesmo, assim, de quando eu era adolescente. Meu sonho era ser diplomata. Eu era uma pessoa que ia muito bem em língua portuguesa, sempre gostei muito de gramática. Quando eu descobri o computador, eu era viciado em Wikipedia. Sabe aquela pessoa que ficava infinitamente entrando nas páginas? Eu era uma pessoa muito estranha, eu era uma adolescente muito estranha, eu ficava estudando idiomas aleatórios, assim. E aí eu descobri que existia uma carreira chamada Relações Internacionais. E me apaixonei por aquilo. Eu falei assim, beleza, tem leis envolvidas, porque eu gostava muito de ler livrinho do consumidor e tudo mais. Então tinha leis, tinha idiomas, culturas e comunicação. E aí é até engraçado porque anos depois eu participei de um programa chamado Jovens Embaixadores, que é um programa voltado da Embaixada Norte-Americana no Brasil, que seleciona brasileiros num processo seletivo. 50 deles eles enviam para uma imersão na língua inglesa nos Estados Unidos e o restante vai para Brasília. Então, de 13.500 jovens, 180 são escolhidos no processo seletivo. E eu participei desse programa, fui selecionada, fui para Brasília, e aí fiz a imersão lá, conheci diplomatas, por sinal, né? Dado que eu queria ser diplomata, conhecer diplomatas para mim era algo muito importante, né? Entender como que era a realidade, ou o que tinha na minha cabeça era realmente a vida dos diplomatas, né? Dado que eu queria ser diplomata. E aí, quando eu fiz uma entrevista para o jornal, eu lembro que eu falei assim, eu sou a personificação das relações internacionais. Então eu olhava para a faculdade de Relações Internacionais e falava, sou eu, não tem encaixe melhor, né? Comunicação, leis, culturas, antropologia, sempre muito apaixonada por todos esses temas. E aí, eu uma pessoa extremamente metódica, eu ainda sou metódica, mas eu acho que eu era um pouquinho pior. Eu basicamente planejei a minha vida numa planilha, meus próximos 30 anos numa planilha, de o que eu precisaria fazer para me tornar diplomata, porque é uma jornada muito longa, você tem que saber muitos idiomas, tem que prestar o Instituto Rio Branco, que é uma espécie, eu falo que é ITA das humanas, né? É o ITA das humanas, assim, de tão difícil que é, enfim, toda uma jornada para você se tornar diplomata. Enfim, dito isso, eu era uma pessoa de classe social muito limitada, financeiramente. Muito limitada mesmo, assim, tipo, absurdamente limitada. Por mais que eu tinha muitos sonhos, eu sabia que ia ser muito difícil conseguir fazer 1% desses sonhos, dada a minha condição financeira, a condição social que eu vivia. Só que eu tinha um privilégio, que era ter pais presentes. Então eu tinha um pai e uma mãe que acreditavam muito em mim, que sabiam que a minha mãe vivia dizendo pra mim, Thaísa, a sua realidade não te define. A nossa situação hoje, ela não define o seu futuro. E ela falou isso pra mim a vida toda. E entrava ano e saía ano, a condição era a mesma. Eu lembro que até o melhor momento do ano pra mim era quando os meus pais faziam a compra de material escolar. Porque era o maior presente que a gente ganhava. E tinha que ser parcelado durante 12 vezes pra conseguir pagar aquilo, né? Então, assim, era o melhor momento do ano pra mim. Então, assim, era realmente muito limitado financeiramente, mas eu tinha pai e mãe presente, que realmente acreditavam em mim e que diziam que eu podia ser o que eu quisesse ser. Até pra uma menina, né, isso é extremamente importante. Eles iam me apoiar independente do que eu quisesse fazer. E aí, um belo dia, perto da casa da minha avó, numa padaria, terminei o ensino fundamental, comecei o primeiro ano do ensino médio numa escola pública, que depois, alguns anos depois, eu vim a descobrir que foi considerada uma das piores escolas públicas da minha cidade. A escola que eu fiz o fundamental.
Mas tudo bem, Caramba. beleza, tudo bem. Eu era uma ótima aluna, tirava notas altas, beleza, tal. E aí eu encontrei um professor que acreditava muito em mim, e ele tinha me dado aula na 5ª série. E aí ele, e aí, Thaísa, tal, o que você tá fazendo da sua vida? E sua ideia de ser diplomata? Deu? Nada, né? Tipo, tô aqui estudando, tipo, não sei se vai dar certo não, viu? Até porque você precisa estudar numa boa faculdade, uma faculdade de nome e tudo mais, né? Então, assim, tipo, pra entrar era, na minha cabeça era algo muito longe, muito distante. E ele falou, Thaísa, por que você não presta cutuca? Daí eu falei, cutuca quem? Tipo, oi? Daí ele, não, o Colégio Técnico da Unicamp. E aí eu falei, tipo, mas Unicamp é um vestibular, né? Tipo, Unicamp já soa sinônimo de difícil, assim. Eu acho que não é pra mim, né? Tem que disputar com pessoas que estudaram uma vida toda em escolas particulares muito boas. Acho que não é pra mim. E aí eu lembro que tinha uma professora do lado dele que tinha me dado aula de matemática uns anos antes. E ela falou assim pra mim, Thaísa, não faz isso com a sua vida. A minha sobrinha estuda lá e ela chora de estudar. Eu olhei assim e falei, olha que isso parece interessante. E o meu professor, apesar de eu insistir muito, falar assim, acho que não é pra mim, ele falou assim, Thaísa, eu não colocaria o meu filho lá, mas você tem que entrar. É a sua cara. Bom, não foi tanto incentivo, né, essa frase, mas beleza, eu voltei pra casa, contei pra minha mãe, pros meus pais, mas principalmente pra minha mãe. E minha mãe falou assim, você vai prestar. Eu falei, mãe, tipo, não faz o menor sentido prestar pra receber um não, né? Não faz sentido. A minha mãe falou uma das frases mais importantes da minha vida, que é, mas o não você já tem. E, tipo, se você não prestar, você tem o não. Se você prestar, Mãe muito sábia. existe alguma possibilidade, extremamente sábia. E aí, faltavam 2 meses pra prova, eu estudei que nem condenada, porque tinha muita coisa na lista de temas, principalmente de biologia, tinha uma lista de 30 itens e eu sabia 2, 3 deles, sabe? Algumas coisas tipo, isso eu sei, isso eu sei. Caraca, não sei mais nada aqui. A minha base educacional era muito fraca. Então eu estudei tudo que eu podia. E eu tenho que ser bem sincera que a redação ajudou muito. Eu tirei nota máxima na redação. Mas de matemática e física, acho que eu acertei uma questão e não podia zerar. Eu só acertei uma questão de matemática e física. Pra passar assim, sabe? Só pra não ser desclassificada. E eu fui fazer a prova. Em resumo, no dia do meu aniversário saiu o resultado e eu tinha passado em 10º lugar. Da minha sala, de 40 pessoas, 4 eram de escolas públicas. E os professores não baixavam a régua. Tipo, de 40 pessoas pra 4 pessoas ele ia baixar a régua. Não tava nem aí, né? Tipo, é vocês que venham no nível do restante da sala. Né? As pessoas que tinham estudado em escolas maravilhosas, escolas caríssimas. Tinham pessoas que sabiam falar 4, 5 idiomas. Que nas férias ia pra Disney, sabe? Tipo, uma realidade completamente diferente da minha. Enfim, e dos cursos que eu podia escolher, eu escolhi informática. Porque eu achei que ia ser útil aprender a formatar meu computador. A pessoa não tinha noção do que ia aprender lá dentro. E os meus pais, eles tinham clareza de que informática era o futuro. E que ia ser útil pra mim, mesmo se eu fosse pra direito, se eu fosse pra relações internacionais. Thaísa, vai ser útil pra você. E eu entrei, passei, né? Foram os 3 anos mais difíceis da minha vida. E aí tem um detalhe bem legal, Joel, que foi o seguinte. A primeira prova que teve no Cutuca, no Colégio Técnico da Unicamp, foi uma prova de matemática de nivelamento pra saber qual era o seu nível. E eu lembro que pela primeira vez na minha vida eu tirei uma nota vermelha que foi meio. Caramba. Tirei meio. Foi desesperador. E aí a professora chegou, depois minha mãe foi falar com a professora e ela falou assim, fica tranquilo, 0 aqui também é nota. Eu fiquei tipo, como assim 0 aqui também é nota? Mas enfim, foram 3 anos muito intensos, onde eu tive a oportunidade ali de ter meu contato com 12 linguagens de programação, Assembly, circuitos lógicos, estrutura de dados. Então a primeira linguagem que eu tive contato foi Delphi, depois Java, depois C, C++, enfim. Lisp, Prolog, eu tive contato com programação funcional. Foi uma experiência absurdamente incrível, não só relacionada à tecnologia, que eu descobri um lado exatas em mim, né? Então a pessoa que era 100% de humanas, eu dizia que eu era 100% de humanas, eu prestei até mesmo Olimpíada de Matemática e ganhei ouro, sabe? Eu me tornei monitora no meu colégio técnico, onde eu ajudava todo mundo com todas as matérias. Então, assim, eu me descobri um lado exatas que eu não sabia que existia em mim. E a partir daí eu comecei, então, a me apaixonar por tecnologia. E eu me perguntei algo que foi muito importante pra mim. Quando eu tava no 3º ano do ensino médio e do técnico, sendo monitora e tudo mais, eu ganhei um intercâmbio pra Espanha. Eles escolheram de todos os alunos que mais se destacavam, e eu ganhei. E eu lembro que, tipo, quando as coisas começaram a acontecer, eu falei assim, não é possível, né? E aí eu falei assim, Thaísa, de verdade, sabe aquele momento de autoconhecimento? Thaísa, de verdade, o seu sonho é ser diplomata? Ser diplomata é o meio ou é o fim? Porque tem gente que tem o sonho de ser alguma coisa. O sonho de ser programador, né? O sonho de...
E aí eu me respondi aquela pergunta. E eu descobri que, na verdade, diplomacia era um meio pelo qual eu queria impactar e transformar a vida das pessoas. E quando eu tive essa resposta, eu descobri que eu podia facilmente trocar aquele meio por tecnologia. E impactar a vida das pessoas de forma escalável ainda. Então foi assim que eu, de fato, me perguntei, né? O que eu queria fazer. Descobri que a tecnologia era onde eu deveria estar e aonde eu queria estar. E aí, assim, eu entrei, então... No mesmo ano que eu terminei o ensino médio, eu entrei na Unicamp para fazer matemática aplicada. E, nesse mesmo momento, entrei na Dextra para trabalhar como programador Android e iOS nativo. Caramba, que história sensacional. Teve duas coisas que me chamaram a atenção e eu quero fazer um comentário também. Eu acho que das duas coisas que eu chamei cara, incrível, né? A fruta não cai longe da árvore, né? Então, realmente, eu acho que os teus pais te colocaram um mindset, né? Na simplicidade, que foram um mindset muito importante, isso. E eu acho que tem uma mensagem aí que eu acho que é muito importante. Cara, é incrível que como pode essa questão de você não ter parado foi que realmente mudou a sua vida. Por que eu falo isso? Eu não sou aquele cara que fala, o copo tá meio cheio, meio vazio. Eu não me interessa como é que tá o copo, né? Pouco me importa como está o copo. Eu acho que assim, o que realmente vai transbordar esse copo é a continuidade, né? É você ter essa continuidade e eu acho que foi muito isso o que realmente transformou a tua vida. Eu digo isso porque para mim, não quero falar muito sobre mim, mas eu tenho muito orgulho de dizer que na minha carteira de trabalho tem servente de pedreiro. Então, tipo assim, eu também tenho uma origem muito simples. E eu acho que aqui muita gente que está escutando a gente, está fazendo a transição de carreira, tá querendo vir para TI e tal, porque tá vendo que a TI tá tendo esse boom, tá se fazendo 1000 questionamentos. E eu acho que foi o que você se fez muito lá atrás, né? De como ver, dessa dúvida do que fazer. Então, assim, tem aqui duas pessoas também que tinham tudo para não estar onde estão. Não estar no momento que estão, não ter passado por que ele for. E eu acho que realmente esse ponto de partir desse mindset de, cara, o não eu já tenho, né? O não eu já tenho e vou correr atrás do sim, muda muito o impacto das pessoas, muda muito. E assim, eu acho que é a diferença entre quem construiu alguma coisa na vida e quem não construiu é muito nisso. De falar simplesmente quem desistiu, quem parou e quem foi em frente. Porque problema todo mundo vai ter. Eu sempre costumo falar pro pessoal, cara, eu não tenho dúvida que você tem todos os motivos do mundo para não conseguir fazer alguma coisa. Eu não tenho dúvida que você tem problemas, eu não tenho dúvida que você... Mas se você parar... O que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar um tapinha nas costas? Você vai ganhar, coitadinho. Então, assim, eu sei que não é fácil. Não estou querendo, diminuir os problemas de ninguém. Não é esse nunca é o meu objetivo. Mas, assim, é o melhor conselho que eu posso dar para a vida de alguém. Escutando a Thaís, só reforça mais isso. Porque se parar é pior. Se parar é pior. Se estagnar, assim, é muito pior. Então essa observação assim que eu deixo nessa mensagem que você colocando um pouco da sua história, que cara, para quem duvida, tá aí mais um exemplo de uma pessoa que conseguiu e, né, eu acho também outro detalhe importante, você mudou o seu sonho, né? Você refletiu, você olhou para dentro e falou assim, cara, o que eu realmente quero fazer, sabe? E adaptou esse target, cara, abraçou as chances que você teve muito. Bacana. Parabéns pela história, hein? Parabéns pela história. E beleza, entendi. Assim como você mudou e tal, mas como é que agora foi, a partir desse momento que você já descobriu que você realmente conseguiu ter uma entrada na área de desenvolvimento? Como é que a Thaís entrou na área de desenvolvimento? Como é que ela realmente virou uma desenvolvedora? Bom, então eu tive contato com tecnologia, com 12 linguagens de programação, descobri que tecnologia era pra mim, e você vai perceber, assim, que em toda a minha história eu me faço muitas perguntas. E hoje eu incentivo muito as pessoas a se questionarem. Se questione, sabe? Será que eu estou fazendo algo que realmente eu quero fazer? Será que eu estou fazendo algo que realmente vai contribuir para aquilo que eu quero, onde eu quero chegar? Eu sou uma pessoa que, por mais que eu seja muito comunicativa, muitas pessoas às vezes não sabem o significado de introversão, né? Que é um traço de personalidade. E as pessoas acham que pessoas comunicativas não são introvertidas, mas na realidade não tem nenhuma relação. Eu sou uma pessoa extremamente introvertida e eu tenho muitos momentos de introspecção diariamente, onde eu me pergunto, e aí, como foi o seu dia, Thaísa, sabe? E aí, por que você reagiu de tal forma? Isso tem tudo a ver com autoconhecimento, com inteligência emocional, com começar a entender por que você reage de tal forma diante de tal situação, né? E diversas vezes eu me fiz perguntas. Então eu entrei no mercado de trabalho como desenvolvedor Android e iOS.
eu continuo desenvolvendo Android. Acho que é até legal comentar, não sei quando de fato esse conteúdo aqui vai pro ar, mas eu tô escrevendo um livro de Android avançado com Kotlin. Caramba! Junto com meu amigo Cassiano Rezende, pela Casa do Código. Então, eu não parei de programar. Assim, eu acho que é legal comentar isso, eu parei durante 2 anos de programar Android. Fiquei longe do ecossistema Android, que é um ecossistema que eu gosto muito, Android nativo. E programei só Python durante esse período. E eu acho que foi uma experiência muito legal pra poder contar depois, né? De que foram os 2 anos onde mais coisas mudaram no Android, assim. Aí quando eu voltei já tinha Kotlin, Jetpack Compose, assim, tipo, um outro Android, né? Desenvolver Android era completamente diferente, enfim. Foi uma experiência muito legal pra poder contar pras pessoas depois como é ficar 2 anos longe de um ecossistema dentro de programação, apesar de continuar programando. Mas enfim, então eu entrei como programadora, trabalhei como desenvolvedora, mas eu tinha uma coisa dentro de mim que dizia muito claro: Thaísa, você curte programar, mas você não curte fazer só isso. Thaísa, você se vê fazendo isso pro resto da sua vida, sentada na frente do computador? E aí eu comecei a pedir dentro do meu ambiente de trabalho para falar com o cliente. Até que a Dextra me colocou num determinado projeto para ser tanto a desenvolvedora Android quanto a PO. Olha só. Foi um teste que eles fizeram e eu tava dentro desse teste, foi muito legal. Eram basicamente um dev sênior, mais 3 desenvolvedores, e eu era a pessoa que fazia tanto as apresentações pro cliente, quanto pegava todos os requisitos e tudo mais. E aquilo pra mim foi incrível. E eu falei, caraca, eu gosto muito de estar próximo das regras de negócio, de entender o cliente, eu gosto muito de dialogar, de fazer as apresentações, de coletar os feedbacks. Caraca, eu gosto disso, mas eu também gosto de codar. E aí, é muito o que você falou, né, Joel? Estar em movimento. A gente parado, a gente não vai encontrar o nosso propósito, a gente não vai encontrar o nosso lugar no mundo, aquilo que se encaixa naquilo que eu quero, que eu gosto, que eu sei fazer direito, se eu estiver parada. Então eu nunca parei. Tinha muita dificuldade de falar não para as coisas, então eu sempre aceitava. Quando o Google me chamou para organizar a comunidade, vou. Para ser embaixadora do Google e Tech Makers, vou. E todos esses sims me levaram a conhecer algo em que eu conseguisse me encaixar como uma profissional de tecnologia, mas que eu pudesse me comunicar e que eu pudesse engajar as outras pessoas, né? Que é a área de Developer Relations que eu futuramente fui cair. Mas eu só realmente conheci essa área por conta da minha aproximação com o Google. A partir da minha aproximação com o programa Google Developer Group, que eu sou a pessoa responsável há 5 anos pelo capítulo de Campinas, quando eu me aproximei da comunidade de desenvolvedores, eu descobri através do Google que existia uma área chamada Developer Relations e que dentro dessa área, fora do país, já existia há muitos anos, mas no Brasil quase não se ouvia falar, existiam cargos como Developer Advocate, que são pessoas que... só para você ter uma ideia, Joel, dentro do Google de Londres, eu tenho um amigo que é Developer Advocate lá, o processo seletivo para ser um Advocate é o mesmo processo seletivo para ser um Software Developer. Ou seja, você tem que manjar tanto de código quanto um software developer, só que você ainda tem que ter outras habilidades como comunicação, criação de conteúdo, né? Então, eu falei, caraca, olha só que legal, tipo, tem um cargo. E aí eu fui entendendo que, tá bom, a Thaísa tem um local nesse mundo que ela se encaixa, onde de fato eu posso continuar estudando tecnologia, eu preciso continuar entendendo de tecnologia, mas eu também posso desenvolver e utilizar outras habilidades que eu tenho e que eu sei que eu tenho o desejo de desenvolver como a comunicação. Então foi mais ou menos assim, né? Que eu me encontrei como programadora, mas eu percebi que aquilo para mim não era o bastante. Posso usar esse teu gancho para falar um pouquinho mais sobre essas questões como advocate? Porque assim, é legal você falar isso, assim, Thaísa, porque eu também achei nesse teu espaço uma coisa um pouco com a minha carreira. Eu nunca fui advocate, nunca fui, mas eu sempre soube que isso era muito forte lá fora do Brasil e a gente tem isso, não é de hoje, né? Então, por exemplo, eu lembro muito bem, lá por 2010, que, não sei se você lembra, antes do Android tinha o Windows Phone e tinha também o sistema até esqueci o nome, não é da Palm, que era muito forte lá fora do Brasil, que eles estavam competindo com o Android na época e queriam falar muito com os desenvolvedores diretamente. E eu não me lembro o nome do sistema, depois se eu lembrar eu cito aqui, mas uma das pessoas que eu olhava muito e falava assim, caramba, cara, legal o papel desse cara aqui no Brasil, era o Demian Borba. Não sei se você conheceu hoje ele tá na Adobe do Brasil. Não sei se tu chegou a conhecer ele ou não. Pessoalmente não, só de acompanhar mesmo. Ele tem uma trajetória muito bonita e é muito assim, e é o que você falou, né?
o Demian Borba, na época tinha o Igor Costa, né, nessa época de 2010, né, o Zeno Rocha, que até hoje é um expoente, assim, nesse sentido, são galeras que são advocates, né, assim como você, mas que têm um conhecimento técnico absurdo, né, absurdo. Então, o que fez essas pessoas irem para esse cargo? Hoje, se eu não me engano, até o Zeno, ele é CTO de uma empresa nova, ele saiu da Liferay que ele tinha, e ele foi como CTO. E uma das coisas que impulsionou ele, conversando com ele, foi justamente isso. A questão de como ele se comunicar com as pessoas, de como ele realmente conseguir entender o problema do negócio. E, cara, o Zeno também é um desenvolvedor excepcional. E uma das coisas que ele foi contratado é por ele ter um network, uma rede muito grande de pessoas, acesso a desenvolvedores muito grande. As pessoas têm vontade de trabalhar com ele. Então, é engraçado, assim, né? Beleza, porque você pode ser um desenvolvedor pro resto da sua vida também. Não tem isso. Mas essa questão da comunicação que você falou, de você criar relações, impactar as vidas das pessoas, cara, também te levam a outros patamares de evolução, né? Não é o único, mas é um outro patamar. Então, assim, você talvez não tenha começado a pensar nisso, mas toda essa experiência que você teve resultou nisso. Isso também foi um pouco comigo nesse sentido. Por exemplo, eu nunca fui advocate, mas como eu sempre estudava muito tecnologia, sempre colocava isso lá em 2010. Lá em 2010, por aí. Estudava muito, falava que conhecia muitas coisas, tinha alguns momentos que as pessoas me questionavam. Não, cara, você não sabe tantas linguagens. Que nem você falou, pô, a Thaís não sabe 12 linguagens. E aí o que eu fiz para fazer? Eu criei um blog. Eu criei um blog e criei um YouTube chamado Café com Java. Então, assim, cara, nesse blog tem de tudo. Tem de realidade aumentada, com Android, inclusive. Android, com Adobe Flex, com Flash, para espalhar meu conhecimento. E para que era o meu objetivo lá atrás? Simplesmente para falar, cara, eu realmente sei o que eu falo que eu sei. Eu não só falo o que eu sei. Eu realmente sabe. Então eu usei isso para impulsionar minha carreira de outra maneira. Mas, cara, que bacana como isso conecta, assim, esses caminhos diferentes podem seguir e tá, intrínseco dentro da carreira aí das pessoas. E agora deixa eu te perguntar, dessa evolução do Google, né, que teve, como foi desses eventos, se você viu, e aí você continuou fazendo isso em paralelo com a tua carreira, e qual foi o momento que você falou, cara, agora eu acho que eu vou mudar um pouco o foco, e o que eu vou ser como atividade profissional, ser mais advocate, ou até hoje você divide, faz isso 50%, como é que é essa loucura? Legal, eu sou uma pessoa muito multidisciplinar. Muito, tipo, demais, assim. Até hoje mesmo eu até falo que eu tenho algumas carreiras em paralelo, né? Eu sou professora de comunicação, sou professora de gestão de projetos, sou professora de especialização em data analysis, eu sou locutora, eu sou palestrante profissional, tipo, eu trabalho na Rocket City com tecnologia, então assim, tipo, eu faço muitas coisas e eu precisei me desenvolver pra isso, né? Então hoje eu até falo, time management is life management. Então hoje eu tenho um time management, assim, impecável, porque é a única forma de eu sobreviver a tantas coisas que eu faço ao mesmo tempo. Mas eu já não fui, né? Teve uma época onde eu não era desse jeito, né? Então, eu tive que aprender a lidar. E por mais que eu seja uma pessoa multidisciplinar, eu escolhi períodos para focar e me desenvolver em determinadas coisas. Então, eu tinha muita clareza o que eu quero desenvolver agora. Aí eu investi 2 anos da minha vida fazendo curso e tendo experiência e prática e me conectando com pessoas, etc e tal. Beleza. Terminou, agora eu já acho que eu tô num nível legal. Agora eu vou pra mais 2 anos fazendo alguma outra coisa. Comunicação foi assim. Eu fiz uma porrada de curso. Eu fiz curso de linguagem corporal, eu fiz curso de gesto, eu fiz curso de roteirização, eu fiz curso de humor, eu fiz curso de... Por quê? Porque pra eu ensinar isso aqui pra alguém, um pouquinho, eu preciso saber isso. Eu até falo para as pessoas, não dá para você ser, sei lá, você é um bom comunicador. Isso não significa que você é um bom professor de comunicação, porque você pode machucar as outras pessoas. Porque você pode falar para ela fazer uma coisa que funcionou para você, mas que não vai funcionar para ela. Agora, para ser professor de comunicação, você tem que ter uma bagagem muito maior do que o que você vai passar para as outras, né? Então, eu escolhi períodos da minha vida para poder... Esses anos que eu fiquei programando em Python, por exemplo, eu tava focando muito mais em comunicação do que em programação, né? Mas foi uma escolha consciente. Eu sabia os ônus e os bônus que aquilo me traria, né? Então foi uma escolha consciente. Sobre a questão de eventos e tudo mais, muito legal sua pergunta. Muito legal todas as suas perguntas, na verdade, porque elas fazem a gente refletir, né, sobre aquilo que nós mesmos passamos. Quando eu deixei de ser dev, eu fui trabalhar numa empresa onde eu era a única dev. Era uma aceleradora de startups e eu era a pessoa que direcionava as startups na parte de tecnologia. Foi o maior choque da minha vida.
porque eu saí de uma software house onde todo mundo entendia quando eu falava Node.js. Quando eu falava machine learning, as pessoas entendiam o que eu estava falando, não achavam que era uma bala de prata que soluciona todos os problemas e que todas as startups precisam ter machine learning, blockchain e etc. E fui para um ambiente onde todas as palavras eram hype. Tudo que era tecnologia era uma coisa completamente desconhecida para as pessoas. Eu cheguei a ver algumas coisas assim do tipo, uma startup onde tinha uma pessoa de administração, uma pessoa de marketing e o core dela era tecnologia. Aí eu fiquei tipo, oi, tudo bom? Vi outras coisas como o pessoal fazendo protótipo, validando ideia e querendo contratar dev sênior. Aí eu ficava tipo, gente, que desconexão é essa dessas pessoas que precisam de tecnologia e do meu universo de tecnologia? Vi gente sendo muito enganada por programadores dizendo que estavam fazendo tal coisa em tanto tempo e tipo, eu olhava pro arquivo e falava, não é possível que a pessoa falou que demorou 3 meses pra fazer isso aqui. Não é possível. Só que a pessoa não sabia que eu era dev. Então eu comecei a perceber que havia um abismo. Havia um abismo entre quem precisava de tecnologia e quem construía as tecnologias. E eu falei assim, eu posso ser essa ponte. Então foi o primeiro momento onde eu percebi que eu dei volta e caí na diplomacia de novo. Os meus amigos até brincavam, né, Thaísa? Você, no fim das contas, se tornou diplomata da tecnologia, mas se tornou diplomata, né? Isso pra mim foi muito interessante, porque eu falei, caramba, que legal, tipo, acho que agora eu tô me encontrando, né? Vamos continuar em movimento, que uma hora a gente vai perceber que eu estou no local onde eu me sinto encaixado, eu costumo dizer, né? Eu me sinto encaixado onde eu estou hoje. Mas não foi da noite pro dia, né? Eu passei por muita coisa pra chegar até onde eu me sinto encaixada. E aí, depois disso, já tinha bastante contato com o Google. Conheci esses papéis, né, como Developer Advocate, Tech Writer, Developer Advocate, Developer Evangelist. Fui conhecendo pessoas de outras empresas. O Google me mandou para a Califórnia 2 vezes, 2 anos consecutivos. Então eu participei do Google I.O. 2018, 2019. E nisso, meu networking foi fazendo assim, ó. Eu fui conhecendo gente e eu posso dizer que uma das coisas mais preciosas para mim, Joel, eu fiz até um texto no meu LinkedIn falando sobre isso, que eu aprendi com o Google, né? Aprendi muita coisa. Eu até brinco que eu sou filha da comunidade, né? Eu sou fruto da comunidade, porque quando eu conheci a comunidade, eu comecei a me encontrar. Mas a principal coisa que o Google me ensinou é que não existem semideuses. Então eu conheci grandes nomes da computação, como por exemplo o Jake Wharton, que é uma das maiores referências do desenvolvimento do Android, né? Que criou o Butterknife, que depois foi contratado pelo Google e tudo mais. Eu conheci ele pessoalmente. E caraca, ele é de verdade. Nossa, ele é um ser humano. Conheci diversos outros nomes, né? O Akita, por exemplo, o Fábio Akita é uma pessoa muito próxima a mim, é uma pessoa que eu já saí pra andar de patinete, sabe? Tipo, ele é um ser humano, né? Eu até brinco, assim, que eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas por trás dos rótulos. E essa foi uma das coisas... Eu tenho dúvida se o Fábio Akita é ser humano. Já tive alguns contatos também e fico na dúvida, às vezes. Eu fico na dúvida. E é muito legal, assim, porque eu conheci gente que trabalha na Netflix, gente que trabalhou no Spotify, gente que trabalha no Google, gente que trabalha no Facebook, sabe? Gente que trabalha em enormes empresas globais que direcionam a tecnologia do mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer o escritório da Netflix, porque um brasileiro, acho que ele é de Belém, aqui do Brasil, eu entrei em contato com ele, assim, eu simplesmente falei assim, caraca, eu tô indo pra lá, eu podia conhecer algum escritório, né? Grande, né? Tava lá na Califórnia, pô, deixa eu dar uma volta, conhecer. Mandei mensagem pra ele falou, eu te recebo tal dia. Tipo, extremamente acessível, sabe? E se eu não tivesse mandado essa mensagem, talvez eu nunca tivesse conhecido a Netflix. O escritório de engenharia da Netflix, ele me recebeu, gravamos um vídeo, eu fiz uma entrevista com ele lá dentro, almocei com eles. Tava do lado, acho que de um diretor de tecnologia e tal. Nossa, caramba, eu tava vivendo coisas que eu nunca imaginei que seria possível, sabe? Porque eu ousei. É porque eu ousei perguntar, sabe? Então, essas coisas foram me desbloqueando de uma maneira que, por mais que a minha condição social me ensinava a ser colocada dentro de uma caixinha ilimitada, as situações me diziam o quanto eu precisava pelo menos ousar perguntar, sabe? Então, dito tudo isso, né, eu comecei a perceber que as pessoas eram seres humanos, que as pessoas tinham problemas, que as pessoas tinham famílias, que as pessoas não eram deuses, né, elas erravam, elas tinham dificuldades, elas não sabiam todas as coisas. E isso foi me ensinando muito, muito em relação a muita coisa, né, até mesmo sobre mim mesmo, a rever coisas e conceitos que eu tinha a meu respeito. Isso foi me destravando.
E aí, em um determinado momento, trabalhei nessa aceleradora de startup, até que, envolvida já com comunidade, eu fui convidada pelo Thiago Baeta, do eMasters, a trabalhar como Tech Community Manager. E foi o meu primeiro trabalho, de fato, como uma gestora de comunidade de tecnologia. E o eMasters é só o eMasters, né? Tipo, né? Que ainda era muito maior do que é hoje. Então, eu fiz parte de um time com o Siloto, por sinal do canal TechZoom, a gente trabalhava junto, o Pokémon BR, o Rodrigo Vanderlei. Assim, trabalhava do lado do Baeta, desenhando projetos. Eu fui a pessoa responsável por fazer toda a parte de treinamento tecnológico da TOTUS, na parte de startups, quando eles criaram o IDEXO. Então, eles tinham acabado de criar e eu fui a pessoa que desenhei. Então, assim, eu fui me conectando, sabe, com esse universo B2B. Né? A gente basicamente ajudava as empresas a se relacionar com devs. A gente organizava Intercom, Android Dev Conference, PHP Experience. Então, assim, o eMasters me ensinou muito do que eu sei hoje sobre relacionamento com os desenvolvedores. E foi o primeiro pontapé para eu, de fato, entender que era isso que eu queria fazer. Então, mais do que ser dev, era criar coisas para devs. Então, de lá para cá, basicamente, aí fazem uns 5 anos, onde eu trabalho criando programas, produtos, experiências e eventos para programadores. E aí, nisso, querendo ou não, você tem que ter um background de desenvolvedora, né? Você tem que entender do que você está criando para essa galera e tem que ter capacidade de execução e estratégia também. Então, só para você ter uma ideia, eu virei a louca dos eventos e eu organizei pelo menos 13 conferências de tecnologia a nível nacional e mais de 100 meetups, mais de 100 encontros de compartilhamento de conhecimento. Então, durante muitos anos eu não fui a pessoa que levava o conhecimento, igual você falou, né? Você fazia artigo e tudo mais. O meu maior desejo era ficar nos bastidores e criar ambientes onde eu pudesse selecionar pessoas para compartilhar. Então, eu organizava as conferências, eu trazia os grandes nomes, justamente para que eles pudessem compartilhar e aquelas pessoas que talvez nunca acharam que poderia ter acesso àquela pessoa, ela pudesse ter esse acesso, sabe? Então eu criei esses ambientes antes de começar a ser a pessoa que levava o conhecimento. Eu acho super importante a mensagem que você coloca aqui, porque para mim, mais do que você realizou, eu acho que se a pessoa pudesse prestar atenção de tudo que você falou agora, presta atenção no começo da sua fala, sabe? A intenção, sabe? Realmente a proatividade, se você deixa eu chamar, mas assim, essa não conformidade de ficar parado, sabe? Essa não oportunidade. Por que eu falo isso, Thaís? A gente também tem um Culture Code aqui dentro, né? O nosso Culture Code, uma das principais linhas que toda a galera que entra aqui sabe somos protagonistas da nossa própria história. Parece uma frase simples, parece assim como a sua atitude, né? De vou mandar um e-mail para essa pessoa, né? Do Netflix, vou colocar. E assim, parece que é algo simples de entender, né? Eu tenho que protagonizar, eu tenho que fazer. Mas assim, como você também colocou, sabe? O nosso mindset por padrão bloqueia a gente, né? Nesse sentido, pra gente fazer exatamente o oposto, né? A não se mexer, a não correr atrás, não vai dar certo. De colocar 1 milhão de impedimentos. Então assim, repara pra mim, o que você falou é muito bacana pra quem está pensando em migrar de carreira, quem está querendo vir e ir para a área de TI, presta atenção no que essa mulher aqui está falando, sabe? Ela realmente sabe do que ela está falando. Ela pegou uma intenção e a partir de uma intenção, eu arrisco dizer que você construiu um império, sabe? Um império da comunicação, um império de eventos e construiu sua carreira tijolinho por tijolinho, né? Cada um desses eventos, cada uma dessas interações, cada um desse network, só que assim, sempre plantando, né? Sempre plantando, sempre atitude, sempre tentando conectar, sempre. E como isso é importante? Até porque, assim, gente, talvez você não vai fazer, quem está ouvindo isso aqui, não vai fazer eventos, não vai fazer 1000 coisas, não vai fazer. Mas, assim, até para sua carreira, se você não tem essa atitude, se você não se questionar, se você não ter reflexão, como a Thaísa falou também, se você não vê para onde você quer ir e fazer essa reavaliação, você não vai travar a sua vida, né? Você não vai protagonizar a sua vida, né? Você vai ser protagonizado, porque eu posso ter a melhor intenção do mundo e falar, cara, o que você quer? O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Eu posso ser maior solícito para colocar isso. Mas se não tiver uma reflexão do teu lado, tiver uma resposta vazia para a coisa que você quer ir, não tem evolução, né? Não tem como ser, não tem como eu conseguir concretizar melhor o que é melhor para você do que você mesmo. Perfeito, Joel. E até complementando, eu faço trabalho social desde os meus 12 anos. Mesmo quando nós não tínhamos condição social, minha família me envolveu muito cedo em trabalhos sociais.
Então, meus pais iam vestido de palhaço, eu ia vestida de Emília e meu irmão de Chapolin, e a gente ia em orfanatos e a gente levava comida pra eles. Então a gente conseguiu até patrocínio e tudo mais desse projeto que a gente fazia parte. E por que eu tô contando isso? A comunidade, todas as comunidades que eu me envolvi de tecnologia, era gratuito. Eu não ganhei nada do Google financeiramente. E eles também muitas das vezes nem patrocinavam os eventos. Foi aí que eu me desenvolvi pra ir buscar patrocínio. Eu tive que, tipo, como que a gente vai pagar a conta do hotel? Tipo, 150 mil reais, quem vai pagar? O patrocinador. Então eu precisei me desenvolver, eu precisei ir nas empresas, precisei... Como que eu vendo um evento pra uma empresa, gente? E agora? Tipo, tive que aprender na prática. É isso, foi assim, foi batendo cara, recebendo não e falando assim, o que eu tenho que mudar pra próxima empresa, né? Então, tudo isso foi muita coisa voluntária. Até 3 anos atrás eu nunca tinha recebido por uma palestra. Até 2 anos atrás, tipo, a grande maioria das palestras que eu fazia era de fato voluntário, né? Thaís, palestra aqui, opa, palestra, vem aqui, ensina tal coisa, ensina, tal, tipo... E sem dúvida tem os seus benefícios, que eu não fiz intencionalmente pelos benefícios, mas hoje eu sei que meu networking cresceu muito por muita coisa voluntária que eu fiz. Muita coisa. Isso em paralelo com a minha carreira, com tentar cuidar da minha vida social, com minha família, com tipo, né? Tudo isso em paralelo, né? Então, uma das coisas que eu quero deixar como mensagem aqui, Joel, pegando o gancho do que você falou, é que eu me envolvi muito cedo com trabalho voluntário, mas era trabalho social mesmo, né? Era dentro de orfanatos, era com moradores de rua. Então eu sempre fui muito incentivada pela minha família para fazer isso. E uma das coisas que eu aprendi com os meus pais também, lindos e maravilhosos, extremamente sábios, faça com excelência, independente do quanto você receba para fazer. E isso para mim foi tão importante, mas tão importante, que essas 13 conferências que eu organizei, só uma delas foi pela minha empresa, né? E a gente ainda fechou no 0-0, mas todas as outras eu não ganhava absolutamente nada. Todas as comunidades que eu organizei voluntariamente, não ganhei absolutamente nada. Até gastei, na real. Né? Tirava dinheiro do bolso para conseguir fazer o evento ou para trazer palestrante e tudo mais, para melhorar e alavancar o ecossistema de Campinas e região. E eu queria fazer aquilo, tipo, eu tava, eu preciso fazer isso. Eu não sei porquê, mas assim, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer acontecer e tudo mais. E, enfim, o que eu quero dizer? Independente de se eu era paga ou se eu não era paga, o meu objetivo era fazer com excelência. Por quê? Porque tinha o meu nome. Onde tem o nome Thaísa Candela, eu tinha muita clareza disso. As pessoas precisavam entender que onde tivesse o meu nome, ali teria qualidade. Ali teria o máximo de excelência possível. Independente se eu tava fazendo um trabalho de, sei lá, de garçonete num restaurante de família, como eu já tive a oportunidade de trabalhar, ou se eu tava entregando umas linhas de código, ou se eu tava entregando um evento, ou se eu tava fazendo recepção. Tanto que eu fazia todo mundo que era voluntário fazer recepção de evento. Eles falavam assim, nossa, mas você é organizadora do evento, você tá fazendo recepção. Daí eu falei assim, que é coisa mais nobre do que recepcionar as pessoas que estão vindo participar do evento? Vamos carregar caixa, vamos... Gente, a gente tem que solucionar problema, entendeu? A gente não tem que se colocar num pedestal, sabe? Tipo, não, agora eu não faço mais recepção, né? Então, assim, pra mim é muito claro, eu tô nessa terra aqui pra solucionar problema. Né? O que eu vou usar, se eu vou usar linha de código pra isso, se eu vou usar uma estratégia de marketing, se eu vou usar um evento, se eu vou criar um produto, me dá o problema... que a gente tá aqui pra solucionar. Então isso sem dúvida veio muito forte pra mim, e o trabalho voluntário ele me ensinou que onde tem meu nome tem que ter excelência. Essa questão de você colocar, de realmente não se subir num pedestal, pra mim também é muito importante. Tanto que na F-Câmara a gente tem aqui os caminhos da liderança, né? Então um dos caminhos, uma das coisas que a gente bota como tópico que tem que ser um líder é saber servir. Saber servir. Então, uma das coisas é o que precisa ser um líder? Saber servir. Saber servir. E assim, isso é muito importante aqui pra gente, porque a gente não acredita em liderança estrela. A gente não acredita o cara que é colocado no pedestal. Tanto que muitas vezes os trainees entram aqui e falam assim, pô, Joel, eu queria falar contigo, mas eu sei que tá ocupado. A primeira coisa que eu falo é, cara, tira esse negócio do ocupado da tua cabeça. Tipo assim, mas eu sou um trainee. E daí que você é um trainee? Eu falo, você não é um trainee, você é meu futuro líder daqui. Você é uma futura liderança. Então, assim, cara, a gente tem que trabalhar para eles. E isso é sério, tipo assim, que você tem que levar para tua carreira. Porque, assim, não é uma... E eu nem encaro, tá? E isso é uma coisa minha, tá, Thaís?
como uma coisa de bondade, ser bondoso, porque eu sou bondoso. Não. Eu encaro que assim, é um jogo de ganha-ganha. Ganha-ganha. Eu vou ter um impacto na vida dessa pessoa e essa pessoa vai ter um impacto na minha vida com certeza. Porque se a gente se tratar como igual, se ter como igual, não é uma questão de, sabe, bondade. Não. É uma questão de você ser lógico, de você ser racional, de você realmente entender que você fazendo uma pessoa, cara, melhorar a vida dela, ter um aspecto assim melhor, naturalmente essa pessoa vai querer fazer o mesmo por ti. É natural. É um caminho natural das coisas. Então, se não for para você se envolver em algo de coração, para realmente, sabe, se doar da melhor maneira possível, melhor não se envolver. Melhor se afastar. Melhor se afastar. Você não é obrigado a nada. Então, simplesmente se afaste. Perfeito. E eu tenho uma visão sobre liderança, talvez até um pouco dura. Na minha visão, eu me tornei líder há 3 anos atrás. É relativamente recente, né? Vamos dizer assim. E hoje eu tô num cargo de liderança aqui na Rocket City, um nível abaixo da diretoria, né? Como head. E eu entendo que o meu papel é literalmente servir. É facilitar a vida das pessoas para que elas possam entregar o extraordinário. Então eu tenho uma visão, tem até um livro aqui em cima do Joko, que era um naval dos Estados Unidos. Acho que ele era da Marinha dos Estados Unidos. Que se chama Extreme Ownership. Responsabilidade extrema. E na minha visão, o líder, ele tem mais responsabilidade do que outras pessoas. Na minha visão, né? Então, assim, se o time não tá indo bem, a minha visão, é muito minha, a culpa é minha. Porque talvez eu não esteja dando a visibilidade suficiente para as pessoas, talvez eu não esteja capacitando as pessoas o suficiente, talvez eu não esteja colocando as pessoas no local onde ela pode brilhar melhor. A culpa é minha, sabe? Então, assim, eu tenho muito claro para mim que não faz o menor sentido tratar as pessoas de forma diferente, porque a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer. É a única certeza nessa vida. Tudo que a gente tem pode ser passageiro. Todos os nossos bens, e eles não vão com a gente. Todo o dinheiro, todo o conforto, todo o status, quando a gente for embora, acabou. E todo mundo vai morrer e vai pro mesmo lugar, para baixo da terra. Então, assim, sabe, eu e qualquer outra pessoa somos completamente limitados. Por mais que a gente, porque eu sou invencível, eu sou isso e aquilo. Dá uma gripezinha em você aí, o que vai acontecer? Se as pessoas não aprenderam isso com essa pandemia, as pessoas não aprendem mais. As pessoas não aprendem mais. Vem uma pandemia, um vírus minúsculo, assim, a gente não consegue nem ver ele, e ele simplesmente coloca todo mundo para dentro das suas casas, empresas vêm a falir, diversas pessoas vêm a falecer, perder seus entes queridos. Se a gente não se colocar no nosso lugar como meros mortais, a gente simplesmente não tá querendo ver algo que tá diante de nós, sabe? Essa é a forma com que eu enxergo a vida, né, de maneira geral. E assim, pessoas que estão ouvindo esse podcast, assim, reflita muito sobre isso. A gente sempre fala muito aqui sobre carreira, sempre muito carreira, como as pessoas começaram, como elas chegaram, aonde chegaram. E assim, aqui tem uma lição que é muito importante, porque você pode falar, Thaís, você tá falando besteira, o Joel tá falando besteira, e tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Se isso não serve para vocês, let it go. Só que eu deixo eu falar uma coisa para vocês. Assim como a Thaís tem um network vasto, o meu não é tão vasto, mas eu também tenho um network de pessoas que trabalham, diretores do C6, diretores no Nubank, diretores em várias instituições de tecnologia de ponta no Brasil. Aqui. E, cara, todo mundo tem esse discurso. Então, assim, se você acha que isso é besteira, que isso não vai ter impacto na tua carreira, eu vou te falar uma coisa então que é mais concreta. Você quer ver uma coisa mais concreta? Tem várias instituições gigantescas financeiras no Brasil e startups e fintechs que tem, como todo mundo aí já faz aí, bônus para diretores, para final do ano, para tech leaders que se destacaram e tal, e entregaram muito resultado. Vocês já sabiam que é realidade já muito no Brasil, em vários locais que, por exemplo, você entregou o resultado, mas 5 pessoas pediram demissão nesse ano da empresa e citaram o teu nome como você sendo uma liderança ruim e tal. Sabia que você vai perder o seu bônus? Sabia que você vai perder em muitas empresas, você já está perdendo isso, o seu resultado, independente se você entregou o projeto ou não? Então, assim, saber servir, ser uma pessoa melhor, cara, é simplesmente
a sociedade, as empresas, cara, refletindo em algo que eu acho que todo mundo já vinha pedindo faz tempo. Isso só vai aumentar. Então, se para você acha bobeira, tá na hora. Lembra que quando no começo a gente falou de reflexão? Tá na hora de você entrar numa reflexão. Muito bom. E até pegando um gancho, Joel, muita gente, e a gente sabe, você tem muito mais tempo de carreira do que eu, você já deve ter encontrado muita gente de nariz empinado e que acha que sabe muito, né? E se tem uma coisa que eu gosto de dizer pra essas pessoas, é que por mais que elas dominem 1, 2, 3 áreas, assim, que existam, é importante que todas as pessoas se lembrem que existem infinitas outras áreas das quais ela é extremamente ignorante. E tem uma frase que eu uso como lema da minha vida, que é: ninguém é sábio demais que não tenho que aprender, e ninguém é leigo demais que não tenho que ensinar. A partir do momento que eu chego para conversar com qualquer pessoa que seja, por mais simples que a pessoa seja, o meu avô, por exemplo, ele não sabia ler e escrever, por exemplo, e ele me ensinava para um caramba. Só que se eu chego diante de qualquer pessoa simplesmente fechada a aprender com ela, a única pessoa que está perdendo sou eu. Porque eu estou perdendo a oportunidade de poder aprender com a outra pelo simples fato de eu me limitar a dizer que aquela pessoa não tem o que me ensinar. Agora, se eu vou aberta entendendo que eu tenho alguma coisa para ensinar e a pessoa tem alguma coisa para me ensinar, você simplesmente está ganhando nessa história. Né? Você está se colocando num posicionamento de vencer, de ganhar, de entrar num diálogo para ganhar e que a outra pessoa também saia ganhando, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que, querendo ou não, existem muitas devs estrelinhas, né? Pelo amor de Deus, a gente sabe que isso é uma realidade. Mas é importante que as pessoas tenham essa consciência. Eu tenho, como você falou de um pensamento, né, de antigo, de um aprendizado, eu também tenho um aprendizado, sabe? Para mim, uma coisa que sempre permeia a minha cabeça é: ninguém nesse mundo construiu algo gigantesco, algo que realmente deixou história sozinho. Ninguém. Por mais brilhante que você seja, cara, teu dia tem 24 horas, assim como o meu, como o da Thaísa tem, você não vai construir nada absurdamente gigante, alguma coisa realmente significativa sozinho. Então para pensar nisso. Se realmente vale a pena deixar as pessoas de lado ou realmente ver as coisas com o nariz empinado. Você não vai salvar o mundo sozinho. Thaís, agora tem uma pergunta que eu acho que tem muita gente que quer saber essa pergunta, curiosidade. Como é que nasceu essa relação Thaísa Candela e Rocket City? Boa! Nasceu de uma forma muito engraçada, na real. Eu trabalhava numa empresa chamada Impulso. Depois que eu trabalhei no iFood. Depois que eu trabalhei no iFood, eu empreendi durante 1 ano e meio. Então eu tive uma escola de programação presencial aqui em Campinas. Qual que era o nome? Por curiosidade. Tech Training. E era aqui em Campinas, porque eu comecei a ver aquele gap que existia entre devs e as empresas. E eu falava assim, não é possível. Tipo, como que eu posso ajudar os devs a chegarem nas empresas, então, né? Eu imagino que a educação é o futuro, né? A educação vai solucionar todos os problemas, na minha visão. E aí eu criei uma escola de programação, a gente chegou a ter 6 turmas, e eu usei todo o dinheiro que eu tinha guardado de quando eu tinha trabalhado nas outras empresas, no iFood e tudo mais. Quando eu saí, eu guardei todo o dinheiro possível e empreendi. Foi uma experiência muito legal, por um lado, e por outro lado eu desisti porque presencialmente é muito caro, né, gente? Porque toda a infraestrutura do presencial, assim, é absurdamente, assim, caro, né? Não compensou, terminei no 0-0, saí pra empreender de novo. Aí eu empreendi de novo no quê? Recrutamento de devs. Porque eu falei, caraca, eu tenho uma base de devs muito absurda. E eu posso ajudar as empresas a recrutar os devs, porque eu entendo de tecnologia. Eu sei fazer um processo seletivo de devs e eu tenho os devs na minha, assim, muito próximos, né? Eu tenho um relacionamento muito bom das pessoas chegarem pra mim, um dev sênior, e falar assim... ainda mais que eu tava na comunidade muito ativa naquela época, né, organizando evento e tal. As pessoas chegavam pra mim e falavam assim: ô, Thay, fala de uma empresa legal aí que você sabe e tal, tô querendo uma nova oportunidade, tipo, dev sênior, sabe? Que chegava pra mim pra saber a minha opinião. As pessoas queriam saber a minha opinião. Ô, Thay, tal recrutador de tal empresa chegou em contato comigo. Você sabe alguma coisa sobre essa empresa? Então as pessoas confiavam em mim, os devs. Então eu falei assim, beleza, eu vou usar essa questão da confiança que os devs têm em mim pra ajudar as empresas a recrutarem os melhores profissionais. Então eu abri uma empresa de recrutamento, onde eu fazia o hunting e entregava para as empresas alguns nomes. Eu nunca sofri tanto na minha vida, porque o que aconteceu de empresa que falava, essa pessoa não é boa, depois de 2 meses estava atrás dessa pessoa. Nossa, Joel,
eu fui muito ingênua. Eu fui absurdamente ingênua. Mas tudo bem. Foi uma experiência muito legal também, aprendi demais, cresci demais, aprendi muita coisa. E aí, no fim das contas, eu fui... depois disso, acho que eu entrei no iFood. Foi aí que entrei no iFood, trabalhei no RH do iFood. Eu era a dev dentro do RH. Eu trabalhava com marca empregadora, employer branding de tecnologia. Então, eu era a pessoa que era... Eu até brinco que eu era dev e passei a ser tia dos devs, né? Então, eu cuidava dos devs internos e cuidava do relacionamento com os devs de fora. Esse era o meu papel, tá? Dentro do iFood. Trabalhava dentro do RH, aprendi muito, cresci muito, tal. Foi um momento que o iFood tinha acabado de se tornar unicórnio, etc. Saí de lá, fui trabalhar na Impulso. Na Impulso, o meu papel era ser head de uma rede social para programadores. Então, eu construí do zero uma rede social para programadores, onde a gente tinha 2 unidades de negócio na Impulso. A rede social, que quando eu entrei tinha 9.000 pessoas, quando eu saí de lá tínhamos 65.000 devs na nossa plataforma, na nossa rede social. Foi muito legal, a gente construiu a plataforma, tava todo mundo no Rocket Chat, e aí a gente construiu a nossa própria rede social. Foi muito legal. E aí do outro lado a gente tinha uma unidade de negócio de recrutamento. A Impulso, ela constrói times para grandes empresas. Para GE, enfim, para várias empresas muito grandes mesmo, Stone e tal, ela constrói times. E ela gerencia esses times, né? Ela contrata essas pessoas trabalham para a Impulso dentro dessas empresas. Então, o meu trabalho era trazer os devs e expor eles às vagas da Impulso Team. Era esse o meu trabalho, né? Se relacionar com os devs e conseguir trazer eles aqui para estarem expostos ao que a gente chama de spontaneous application. Então, a gente não fazia hunting desses devs. A gente colocava eles diante das vagas para eles se candidatarem de forma espontânea. Onde que entra a Rocket City nisso aí? A Rocket City era parceira da Impulso e eu cuidava da parceria da Impulso com a Rocket City. E aí eu fui como mentora no RSXP, que foi o hackathon com mais de 800 devs que a Rocket City organizou em São Paulo. Então eu fui como mentora. Eu fui como mentora de desenvolvimento de produto, né? E foi muito legal. Eu conheci o Diego pessoalmente, conheci, né, tipo, várias pessoas que estavam lá. Acho que o Maicão já era instrutor nessa época, tal. Conheci o Robson e tal. Enfim, foi muito legal a experiência e tal. E aí, depois disso, o senhor Diego Fernandes me convidou para o que eles chamam de Expansion Week, que é uma semana de soft skills. Então ele começou a me acompanhar nas redes sociais e ele viu que eu falava de soft skill para programadores. Eu já tinha feito trabalhos para Tribe, por exemplo, eu construí vários conteúdos de soft skill para programadores na Tribe e tudo mais, antes da Rocket City, e eles viram o quanto eu já dava aula e tudo mais. E aí ele me convidou para uma Expansion Week. Eu fui lá, fiz a abertura da Expansion Week, e aí eu lembro... Nossa, Joel, foi muito engraçado isso. No YouTube tem um gráfico de retenção, que é o quanto as pessoas continuaram no vídeo, né, ou na live. E aí o Diego me mandou assustadíssimo. Ele falou assim, a gente nunca conseguiu manter 1.500 pessoas durante 1h30 como você conseguiu fazer. Então, o gráfico de retenção tava assim, ó. 1.500 pessoas no horário do almoço... durante 1 hora ouvindo sobre soft skills. Ele ficou impressionado, né? Ele me chamou para uma outra Expansion Week, também foi uma experiência super legal. Nesse meio tempo, ele contratou os meus serviços como mentora de oratória. Então eu dei aula pro Diego, dei aula pro Maicão, dei aula para algumas pessoas da Rocket City. Isso eu ainda não trabalhava lá, né? Então eles valorizaram o meu trabalho muito antes de eu ser minimamente considerada para trabalhar com eles. E eu já conheço a Xiaomi desde 2016. Então, o Terron, o Abras e tudo mais. Então, eu já conhecia o Ricardo também. E aí, o que aconteceu? Eu decidi sair da Impulso, porque eu acreditei que eu já tinha terminado o meu trabalho lá. Chegou um momento que eu falei assim, já fiz tudo que eu tinha pra fazer aqui. Tá super bem encaminhado, deixei um time super bacana, bati todas as OKRs da unidade de negócio. Tava tudo certinho, lindo e maravilhoso. 65.000 pessoas na plataforma. Lindo e maravilhoso, preciso ir pra um novo desafio. E aí... Acho que passou, eu passei umas 2 semanas pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Porque se eu construo coisas para devs, onde que eu posso trabalhar? Talvez eu possa prestar para um GitHub, eu posso prestar para uma JetBrains, eu posso prestar... esse é o meu caminho, é trabalhar com criar coisas para devs, né? E eu pensando o que eu ia fazer da minha vida, tal, mas super segura, bem estabelecida financeiramente, tava tudo certo. Eu tinha liberdade de escolher, sabe? Eu cheguei num ponto onde eu tinha liberdade de escolher e era o que eu sempre quis. Chegar num ponto onde eu não precise aceitar uma vaga... porque ela paga mais, porque ela paga R$2.000 a mais, sabe? Tipo, eu posso escolher trabalhar onde esteja alinhado aos meus propósitos. E foi aí que o Diego mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp e falou assim, oi, Thaísa, tudo bem e tal, assim,
Se algum dia você estiver pensando em sair da Impulso e tal, novos desafios, me dá um toque. Ele me mandou essa mensagem e eu já tava fora da Impulso já. Aí eu virei pra ele e falei assim, tá bom, eu topo. Foi muito engraçado, Joel, porque ele simplesmente ficou 2 dias sem me responder. Aí eu falei, nossa, será que eu fiz alguma besteira, né? Tipo, não sei, será que não era pra ter topado, né? Não sei. E aí depois ele veio me contar que, tipo, ele não tava esperando que eu respondesse sim, sabe? Tipo, ele não... Ele falou, não, a Thaísa não vai responder sim. Quando eu respondi, ele ficou, tipo, meio travado, tipo, e agora? A Thaísa respondeu que sim, né? Hoje agora vai ter que conversar, não vai ter jeito. Aí ele marcou uma conversa comigo e com o Robson, que é o CEO da Rocket City. E quando eu ouvi o Robson contando os propósitos, a essência, a missão, sabe, tipo, o que era a Rocket City, quando ele me contou um pouco mais sobre ele, sobre como que nasceu, dos 3 sócios, ele me contou isso e depois ele falou assim, Thaísa, qual que é a sua missão, sabe? O que você tem como objetivo e tal? E eu contei pra ele que era transformar vidas, sabe? Que eu tinha tentado de diversas formas ajudar os devs, tipo, empreendendo, trabalhando no RH, tipo... E nesse meio tempo eu cresci muito em termos de conhecimento e tudo mais, mas ainda não tinha chegado onde eu queria chegar, né? Não estava num contexto onde eu realmente entendia que eu estava sendo extremamente relevante pro ecossistema de desenvolvedores. E aí ele falou assim, Thaísa, o seu objetivo, a sua missão é o mesmo que o nosso, o seu propósito é o mesmo que o nosso, a gente precisa ter você aqui dentro. E eu virei pra ele e falei assim, eu preciso estar aí dentro. Então, tipo, vamos unir forças e vamos fazer isso acontecer. Então eu fui contratada pela Rocket City sem saber o que eu ia fazer de fato. O Robson só falou assim, vem pra dentro. E depois eu ainda fui descobrir, ele até usou, ele me contou que eles estavam pra fazer a fusão com a Xiaomi, como um gatilho pra me convencer, porque ele sabia que eu conhecia o Terron. E aí eu descobri, meses depois, que a Xiaomi tava pra entrar em contato comigo pra me convidar pra trabalhar com eles. Então, assim, tipo, tava tudo certo, né? Tipo, a Xiaomi ia me contratar, ou pelo menos me convidar pra trabalhar com eles. A Rocket City me chamou, depois eles fizeram a fusão. E aí, de lá pra cá, então, desde dezembro do ano passado, eu construí o Experts Club, que é um dos 3 produtos da Rocket City, voltado para aprendizado sob demanda, né? Que é justamente para programadores que já estão no mercado, que precisam se desenvolver. E em paralelo a isso também eu construí o Hire, que é um curso de soft skills dentro do Ignite, para programadores, bem voltado para o nosso cenário mesmo, né? Das habilidades que a gente precisa desenvolver. E atualmente eu tô como head, então eu olho para a empresa como um todo, olho para a estratégia da empresa como um todo, sempre olhando para developer experience, né? Para a experiência do programador e ajudando os programadores a atingirem o seu próximo nível. Sensacional, que bela história. Bem curioso também essa história dos 2 dias, né? Dá uma apreensão, né? Vocês podem ir assim, aí depois a próxima mensagem, depois 2 dias, né? Realmente deve ter pensado muita coisa na tua cabeça, né? Tipo, o que eu fiz de errado? Tipo, e agora? Sensacional, e sensacional ver o que você criou também com o Experts Club, né? E, querendo ou não, eu participei um pouco aí de perto, como, né, um dos experts que faz conteúdo lá para dentro. Eu participei muito disso porque eu queria, ter experiência, e ainda quero fazer muito conteúdo para isso, mas também para incentivar o pessoal que trabalha comigo a fazer. Até porque, assim, se eu considero o compartilhamento de conteúdo importante para nossos desenvolvedores, nada melhor do que eu me posicionar gerando e compartilhando conteúdo, né? Então, assim, vamos fazer pelo exemplo, né? Muito bom, maravilhoso, ótimo líder. Mas eu também tenho que confessar que eu tô em falta com a Thaísa aí. Eu já tenho conteúdo atrasado meu aí faz um bom tempo, tá, gente? Então não vou só falar aqui que eu tô tudo certinho, não, que eu tô bem errado e tô em dívida aqui com a Thaísa já tem um bom tempo. Mas até o final do ano eu vou botar a casinha em ordem. Thaísa, cara, fenomenal conhecer a tua história. Eu não conhecia mesmo, não fazia ideia da metade das coisas aí que você fez. Para mim foi uma aula aqui, aprendi muito com essa história e eu acho que assim, para as mulheres mesmo, né, que talvez tenham medo dessa área, afinal a gente sabe que ainda tem muito preconceito, muita coisa ruim, é fenomenal escutar essa história, então vou recomendar para todo mundo escutar isso aqui, porque realmente tá aqui, gente. Tem como fazer, independente da dificuldade que você está passando, das coisas que está acontecendo na tua vida, sempre tenta buscar um caminho, sabe? A gente sempre tenta buscar ajuda, sempre tenta realmente se movimentar, sempre realmente tenta evoluir porque tem um espaço. E assim, é um mercado que é muito bom, pessoal. É um mercado assim que
fez muita empresa, fez muita coisa realmente do mercado ser repensado, né? Afinal, assim, RH, por exemplo, que a Thaís comentou aqui, era uma coisa totalmente diferente antes da área da TI, né? Existe o RH para as outras profissões e existe o RH para a TI, é totalmente diferente, cara. Então, é uma área que pode impactar muito a vida das pessoas. E assim, gente, não se esqueça, não é ambição você querer alguma coisa para impactar a sua vida, não é algo negativo. Desde que você realmente não queira, sabe, prejudicar ninguém, ambição é algo positivo. Se você conseguir conquistar qualquer coisa para sua vida, você vai impactar positivamente a sua família, seus amigos, vai inspirar pessoas às suas voltas. Então, sempre que possível, sempre que viável, tenta realmente se inspirar nessas histórias e fazer um pouquinho a mais. Thaísa, eu só queria te convidar aqui agora, se você quiser contar um pouquinho pra gente do que vem aí próximo, divulgar aí as tuas redes e deixar uma mensagem aí pro pessoal que tenho certeza que está sedento para escutar mais ainda sobre a Thaís. Muito bom, muito bom. Eu queria pegar esse gancho que você falou sobre mulheres na tecnologia e contar rapidinho quando que eu descobri que eu era uma das poucas em alguns cenários. A primeira ou segunda vez, na verdade, que eu participei de um hackathon na minha vida foi num hackathon de inteligência artificial, de bots para Telegram, e aí a gente tinha um pezinho ali em inteligência artificial. Eu lembro que eu fui nesse hackathon, era da Movile, e a mulher começou a apresentar o ambiente. Eu fui com alguns amigos que trabalhavam comigo, como devs também. E aí ela foi apresentar o ambiente, falou assim, gente, banheiro masculino ali, e pra mim e pra Thaísa aqui. Eu peguei, eu fiquei surpresa por N motivos. E um dos motivos foi, primeiro, ela sabia meu nome. Porque é muito difícil as pessoas acertarem meu nome, né? Thaísa, Raíssa, qualquer coisa, menos Thaísa. E segundo motivo só tinha eu e ela ali, né? A mulher da RH e eu, né? Tipo, ok, né? E eu fiquei muito pensativa. Eu fiquei aquele hackathon inteiro, 48 horas, pensando, por que raios eu sou a única mulher aqui, gente? Tipo, tinham mais 60 pessoas participando. Eu falei, o que tá acontecendo? Tem horas que não precisa analisar os dados, né? Não. Eu olhei assim e falei, tipo, tá bom, passei, o hackathon foi super legal, todo mundo extremamente respeitoso. Eu tenho que ser muito sincera que eu tive o privilégio de nunca ser assediada no universo tecnologia por programadores. Quando eu empreendi, eu fui assediada. Quando eu trabalhei na área de negócios, aí eu realmente sofri algumas coisas, mas com programadores eles foram sempre extremamente respeitosos comigo. Eu tenho que verbalizar isso. E isso não é uma realidade com todas as mulheres, mas comigo foi dessa forma. E aí eu cheguei em casa, fui falar com quem? Com a maravilhosa da minha mãe, né? Toda chateada, mãe, não acredito, porque só tinha eu de mulher e etc tal, e agora e etc. Não, falei um monte de coisa pra ela. Minha mãe, sábia, plena, linda e maravilhosa, chegou pra mim e falou assim, Thaísa, na verdade ela não chama de Tata, né? Tata, você já parou pra pensar que se você não tivesse lá não teria nenhuma? Olha, muito sábia essa... Muito sábia. Nossa, na hora que ela falou aquilo pra mim, eu fiquei tipo, calma. Calma aí, deixa eu me recompor. É verdade, né? É verdade, nossa, caramba. E aí a gente começou a conversar e ela falou pra mim, Thaísa, ela é muito otimista, né? Eu costumo dizer que eu sou realista, mas ela é extremamente otimista e tal. E aí ela falou assim, Thaísa, se você não estivesse lá, não teria nenhuma. Então, vamos nos alegrar porque você estava lá. E aí... a gente começou a conversar, e eu cheguei numa conclusão daquela conversa com a minha mãe, que foi, se pelo menos tiver uma, eu não sou apenas uma, eu sou a primeira de muitas. Então eu comecei a entender que em diversos cenários, eu seria a única. Eu organizei conferências para mais de 200 pessoas, onde eu era a organizadora de tecnologia, né, de um evento de tecnologia, e eu era a única mulher. E tava tudo bem. Não que tá tudo bem por ter poucas mulheres, mas tá tudo bem porque eu sou a primeira de muitas que virão. Então, muitas das vezes, eu costumo dizer, e eu quero deixar essa mensagem aqui não só para as mulheres, mas para as pessoas negras, para as pessoas, enfim, qualquer tipo de minoria, que em algum contexto você se veja como única. É super importante a gente parar para entender que, muitas das vezes, nós não teremos uma inspiração. Nossa, mas não tem nenhuma diretora mulher na minha empresa, nossa, não tem nenhuma tech lead mulher, não tem nenhuma CTO mulher. Seja a primeira. Aceite ser a primeira. Porque você sendo a primeira, tudo bem se você não tiver inspirações. Você pode ser a inspiração. E a gente precisa que alguém aceite ser a inspiração. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a levar as situações de uma forma completamente diferente. Eu comecei a entender que por mais que tenha cara idiota na área de tecnologia,
tem cara idiota em qualquer lugar. Assim como tem homens, programadores, líderes, gestores na área de tecnologia, que foram pessoas das quais eu pude subir nos ombros delas e chegar onde eu cheguei. Então, eu sempre falo isso. Muitas meninas chegam pra mim e falam assim... Eu fui professora na Laboratória, né? Professora de Introdução à Programação na Laboratória, que é uma organização voltada para capacitar mulheres durante 6 meses, para depois empregá-las no mercado de trabalho. Um trabalho, assim, fenomenal. Um abraço para Regina Asher, que é a pessoa responsável pela Laboratória no Brasil. E eu fui a professora lá, fui a carinha, né, do processo seletivo e tudo mais durante alguns anos. E eu sempre falava para elas. Elas falavam assim, nossa, Thay, mas... Meu Deus, eu ouço tantas histórias e etc tal, e nossa, será que vai acontecer comigo? Daí eu falo sempre pra elas, cara idiota tem em todo lugar. Então se você aceitar ser a primeira e se acontecer alguma coisa, busca ajuda, compartilha, tem outras mulheres, tipo, não deixa barato, né? Vamos entender como a gente soluciona o problema. Sim. Mas é importante entender que também tem cara muito legal. E eu arrisco dizer que é a grande maioria. Que essa galera... que quer fazer o mal, é uma minoria. É uma minoria que faz muito mal, né? E tá sumindo. Felizmente, né? A gente vê um movimento grande. Só que assim, essas pessoas elas não vão mudar. Porque a pessoa que quer fazer o mal, ela vai fazer o mal. Sabe? Então eu já saí de contextos onde eu sabia que nada que eu fizesse ia mudar aquela pessoa. Eu não vou conseguir mudar aquela pessoa, né? Mas eu posso estar num ambiente... onde tem pessoas que de fato querem ver o meu bem. E eu não posso dizer que não tiveram caras, não tiveram homens profissionais que me ajudaram nessa jornada. Homens incríveis. E que viam potencial em mim, que acreditaram em mim. Eu mencionei vários nomes aqui. O próprio Robson, o Diego Fernandes, o Thiago Baeta, o Rodrigo Pokémon, sabe? Tipo, as pessoas do Google, né? O Ale Borba, quando ele era líder do GDG... do programa do Google, o Douglas Drummond, que foi quem me convidou para ser organizadora do Women Tech Makers, vários homens no meio da minha jornada, que me ajudaram a chegar até onde eu cheguei. Então, é super importante aceitar ser pioneira. O senso de pioneirismo, ele precisa existir caso você queira não só ser inspirada, mas ser inspiração. Eu acho que isso é uma mensagem que eu quero deixar para todo mundo que está nos ouvindo, que talvez não tenha coragem, às vezes, de ser o primeiro ou a primeira nos seus contextos, mas que vocês saibam que quando uma pessoa sobe, né, seja uma pessoa de baixa renda, por exemplo, né, como eu vim de uma condição social, a gente sobe e a gente pode puxar os outros, mas para isso eu preciso estar bem. Eu só posso estender a mão, estando lá em cima para ajudar alguém, se eu estiver bem. Então eu preciso focar, fazer bem feito, crescer, dar um jeito... E aí eu posso dar uma condição mais confortável para os meus pais. Aí eu posso dar uma condição mais confortável para as outras pessoas. Eu consigo ajudar mais pessoas. Mas para isso eu preciso estar bem em todos os aspectos. Emocional, né? Enfim, espiritual, financeiramente, enfim. Em todos os aspectos que eu puder. Aí eu posso olhar para trás, né? Ou olhar para o lado, ou olhar para frente. E ajudar as pessoas que estão ao meu redor, né? Mas para isso a gente vai precisar aceitar ser pioneiro. Aceitar muitas das vezes quebrar a cara, levar alguns tapas na cara. Pra gente poder mudar um contexto, mudar um nicho, mudar vidas, né? A única forma de mudar vidas é não estando parado, sabe? É fazendo alguma coisa de fato. Sensacional, sensacional mesmo. Eu primeiro de tudo, agradecer, sabe? Você ter vindo aqui e gastado o teu tempo aqui com a gente. Thaís, eu sei que é corrido demais pra ti. A tua frase, tipo assim, aceitar ser pioneira, eu pego inclusive pra mim mesmo, tá? Porque assim, eu olho pro mercado, né, vejo, CTO, aí olha o cara de 28, né, 28 anos, bonito, garboso, né, jovem, né, eu olho pro Gustavo Debs, da Zup, cara, acho ele sensacional, sabe, pessoa incrível e tal, eu falo, cara, olho pra ele de vez em quando, mando um direct, cara, como é que pode, mano, ainda por cima, além de ser inteligente e estiloso, aí eu olho velhinho de barba branca, eu vou aceitar o seu pioneiro, eu vou ser o primeiro CTO velhinho que tem aqui nessas mundos de fintechs, de startups, eu que vou ser o CTO velhinho. Pego pra mim, inclusive, essa frase também. Muito bom, muito bom. Obrigada, Joel. Pra galera que quiser me acompanhar, eu crio conteúdo lá no Insta, principalmente, é onde eu respondo mais rápido. Se quiserem me adicionar no LinkedIn, tudo bem, mas eu provavelmente não vou responder. Tipo, já tô sendo bem sincero. É muita mensagem automática naquela plataforma, entendeu? Tipo, eu meio que tô desistindo dela. Mas podem me adicionar lá no Insta, eu sempre respondo na medida do possível. Fiquem super à vontade para entrar em contato comigo, eu sou uma pessoa extremamente acessível, apesar de uma agenda bem lotada, sou realmente muito acessível. E acessem rocketcity.com.br, né, porque é lá que a gente tá fazendo acontecer, né, onde vocês conseguem ver muitos dos nossos trabalhos, feito com muito carinho. O nosso principal valor é We Care.
nós nos importamos. Nós nos importamos com os nossos colaboradores, nós nos importamos com os nossos clientes, com os nossos usuários, nós nos importamos com os nossos parceiros. E se a gente não se importasse, a gente não precisaria estar aqui, porque tem outras formas mais fáceis de ganhar dinheiro. Com certeza, com certeza. Eu estou muito próximo do pessoal da Rocket e atesto que o que a Thalissa está falando aqui não é brincadeira, é um papo realmente muito sério. Inclusive, Thalissa, peço um favor para ti, manda o meu abraço pro Terron, peço desculpas para ele por não ter conseguido falar com ele em Portugal, manda um abraço pro Diego, para o resto da galera da Rocket. E você que ficou com nós aqui até esse momento, obrigado, gente, por ter escutado mais esse episódio. Espero sinceramente que você tenha aprendido várias lições aqui, porque eu sei que eu aprendi e saio aqui por uma noite de muitas reflexões sobre tudo. E nos vemos na semana que vem. Obrigado mais uma vez pela audiência e até semana que vem. Valeu! Tchau!